irmãs gêmeas que moram e estudam no subúrbio do Canadá têm que aprender a lidar com a pressão, competição e comparação entre si. Nesse momento, elas descobrem algo em comum, que é a música e sua paixão por garotas. Está começando mais um Fala Pocha! Lésbica. Oi, eu sou Jéssica. Oi, eu sou a Camis. E a gente está começando mais um Fala Pocha. E a gente vai falar hoje sobre a série High School, que é uma série de televisão. Foi lançada em 2022 e foi desenvolvida pela Clea Duval, baseada no livro de memórias das cantoras Tegan e Sara. E a gente escolheu essa série porque ela encaixa completamente com o nosso tema de hoje, que é Ela é só minha amiga. Né? É bem aquela frase do entrar de volta no armário, né? Você sai, mas opa, pisei o pedinho ali fora e vou dar um passo de volta pra trás, dentro do armário. A série é muito bacana, é muito bem dirigida, só que a gente vai falar sobre o que ela discute, né? Então, é muito engraçado a abordagem que elas dão porque elas são irmãs gêmeas, Sara e Tegan, e elas compartilham de muitas coisas, mas na verdade elas não conversam, né? Não trocam muitas experiências sobre todas essas vivências que elas estão tendo. Porque o que acontece? Sara, que é uma das gêmeas, começa a namorar com a melhor amiga delas, Phoebe. Só que Phoebe não tem essa abertura pra falar sobre essa sexualidade e tal, então ela pede pra Sara não contar pra ninguém, nem pra Tegan, que é a irmã dela. Elas três eram amigas, né? E em algum momento Tegan começa a perceber que elas estão se distanciando dela e começa a se sentir excluída. E a gente já começa na série nesse momento em que Sara e Phoebe já estão namorando e Tegan tá se sentindo totalmente por fora, né? Tá sendo deixada de lado e tal. E aí já começa a ter ranhuras também nessa relação, né? Meio que essa coisa de não, né? Sara não falar sobre si acaba distanciando ela da irmã e também criando esse vácuo, né? Esse espaço em que elas não compartilham informações, não trocam sobre as experiências e isso acaba gerando um conflito, né? Não só um conflito interno, como um conflito com a irmã. Não só conflito, mas uma certa exclusão da Tegan do trio, né? E nessa fase, Tegan não tinha outros amigos, né? Por isso que é tão importante essa mudança de escola pra Tegan conhecer outras pessoas. Só que aí também tem um porém, né? Até a forma de socialização delas era em dupla. E aí começam a escola, Tegan e Sara brigada, né? E aí é muito interessante a gente acompanhar esse momento, assim, de abalo entre a relação das duas irmãs por causa de um soco, né, amiga? Violência nunca é a melhor opção, mas Sim. a gente entende que entre irmãos essa violência, ela acontece. Eu que o diga. É engraçado isso, porque essa questão de compartilhar experiências é tão necessária, eu diria, né? Porque quando a gente não conversa, ou não tem com quem trocar, na adolescência principalmente, pelo menos isso me afetou muito. Não ter com quem trocar durante muito tempo da vida faz com que você acredite que você não pode falar sobre aquele tema, né, e tal. E quando a gente descobre que uma irmã nossa, no meu caso, eu tenho uma irmã que também é do Vale, então quando a gente descobre que você poderia estar esse tempo inteiro trocando essas experiências, ou pelo menos esses sentimentos, né, com alguém que também se sente dessa forma, né, que é meio que a gente faz depois que a gente, né, consegue sair do armário. Seria fantástico, a gente fica um pouco arrependido, mas pelo menos a gente também entende que, poxa, não, isso aqui é legal, porque agora eu tenho com quem trocar, né, um espelho, um retorno. Mas o que eu acho interessante, e realmente é uma coisa que gera identificação com tanto Sarah como Tegan, é isso de internalizar um dilema, né? Tipo, você não leva assim como agora, tipo, ultimamente, se eu precisar, eu posso falar com um psicólogo, posso falar com algum amigo, mas na adolescência a gente tem essa mania de internalizar as coisas, de sofrer por algo que às vezes nem é tão grande, mas é só porque a gente não quer levar pro outro, né? A gente acha que a gente tem que resolver sozinho. E é muito do que elas passam, assim. E ainda tem o agravante da Phoebe, que é a amiga delas em comum, que acaba se afastando porque tá se envolvendo com Sarah, né? Tipo, Sarah meio que acaba... Eu acho que é mais da Sarah mesmo, de se isolar, porque ela quer ficar com a namoradinha dela, que ela tá perdidamente apaixonada, e a gente compreende, Ela quer né? monopolizar a Phoebe, né? Então, por isso que a gente
gente vai falar sobre isso dela é só minha amiga, porque ao mesmo tempo que a Phoebe gosta muito da Sarah, a Phoebe tem o maior medo dos pais descobrirem, né? E isso que leva a Sarah pra esse armário, assim, que é muito engraçado, porque é totalmente diferente da família de Tegan e Sarah, porque a mãe é super tranquila com isso, né? Acho que a mãe meio que tá subentendida, e até ela fala, já beijei meninas também e tal. É outra relação, assim, eu acho que por isso que na ficção, né, a gente não sabe se isso isso realmente aconteceu com a Tegan e Sarah na vida real, né? Porque é uma adaptação. Mas, em resumo, eu acho que é isso, né, amiga? Que eu acho que é muito difícil, mas a gente entende a Sarah de entrar de novo nesse armário que nunca existiu pra ela. Mas é por amar muito a Phoebe e achar que é a mulher da vida dela, né? Ai, com 15 anos, né? Na construção da série, eu acho que isso que você comentou é bem interessante. Porque elas duas, a Tegan e a Sarah, têm um acolhimento familiar e permitiria, né, tanto essa troca e falar abertamente sobre isso, sobre sexualidade, quanto também essa expressividade, né, artística que elas têm. Tanto que a mãe e o padrasto incentivam elas quando descobrem que elas estão aprendendo a tocar, aprendendo sozinhas, né, a tocar violão. Elas fazem aula de piano, então já tem um incentivo também nesse sentido para a expressão musical. É justamente isso que une elas, né? Como fala na sinopse, é meio que a sensibilidade pela música que faz com que elas duas se reaproximem depois desses conflitos iniciais. E aí, mesmo que a gente acompanha até o final da temporada esperando ansiosamente elas finalmente dizerem uma pra outra, né? A gente é sapatão! Algo assim, ou pelo menos, né? Ter essa troca e não acontece, né? Não é spoiler, mas assim, não acontece. Até o último episódio não acontece. E eu fiquei muito, muito nervosa ali, chateada com aquele final de temporada. Outra coisa que me lembrou muito é o paralelo da gente saber o que tá acontecendo com as duas, a gente como telespectador, e a gente fica com essa sensação de que, tipo, precisa dizer, velho, olha pra Maia, no caso da Tiga, tá ligado? As duas vão se aproximando, assim, de um jeito tão bonito, só que nenhuma das duas tem coragem de falar sobre isso. Só que ao mesmo tempo elas sabem que tem algum sentimento, né? Entre elas, assim. E aí elas começam a sentar junto e tal, e conversar. E é uma coisa muito legal. E eu gostei muito do personagem da Maia. E eu acho que tem chance na segunda temporada. Se for renovada, por favor, Amazon, que até hoje eles ainda estão negociando, né? A gente não sabe se for renovada. Mas eu tô muito curiosa porque, nossa. E também a construção, né, amiga, dos episódios. E é uma coisa que tem no livro, isso de, tipo, cada capítulo tem Tegan e Sarah, que é pra falar um recorte da memória de cada uma, né? E isso é muito legal porque eles conseguiram botar na série, só que além de botar na série Tegan e Sarah, eles conseguiram também trabalhar os personagens, né, que estão ao redor dessa trama principal, que é das irmãs. A gente consegue ter a perspectiva da mãe, do padrasto, da própria Maia, de Phoebe também. Elas conseguiram criar um universo em que a gente vai acompanhando. Em um momento a gente tá justamente acompanhando a visão de Sarah e pensa, não, realmente, Sarah tem razão de estar com raiva. E aí quando você vê a perspectiva de Tegan, você faz, poxa, realmente, a Tegan também tem razão de estar se sentindo dessa forma. E aí a gente vai complementando esse universo com as visões de cada personagem, né? Conseguir fazer isso sem deixar chato já é uma habilidade incrível, né? Porque você rever os fatos só pela perspectiva diferente tende a ficar chato, mas elas conseguiram fazer uma coisa muito, muito legal. Eu vou trazer uma primeira curiosidade, amiga, que é com relação a Colby, que é a personagem da Simone, que faz a mãe da Tegan e Sarah. Durante o processo do roteiro, esse livro é de 2019, então até que foi rápido, né? Pra ele sair do papel e virar uma websérie. A Colby, que faz a Simone, a mãe das meninas, foi a primeira personagem a ser contatada pela Clea, porque ela já escreveu pensando que ela seria a personagem ideal. E realmente, sem brincadeira nenhuma, eu acho que é uma das personagens que eu mais gosto, assim, sabe? Que mostra de uma forma muito legal os lados, né? Os ônus e os bônus da maternidade, né? E ela, tipo, foi mãe perto dos 20 anos, tipo, ela conta sobre isso, né? E aí você vê o quanto que ela tá dividida entre, tipo, ok, eu ainda gosto do meu marido, mas não sei se essa é a vida que eu quero ter. E realmente termina com ela não indo pra casa. A gente precisa muito saber o que aconteceu com Simone. Enfim, é uma das coisas que eu tô mais agoniada pra saber. Ok, eu quero saber das meninas, mas, pô, velho, eu gostei muito da Simone. Outra curiosidade é que as atrizes Susan e Hailey, que interpretam, né, a Sarah e a Tegan, respectivamente, elas nunca tinham interpretado antes. Foi o primeiro projeto que elas fizeram. E elas foram descobertas no TikTok. Elas têm a conta lá hoje, até hoje. Se vocês quiserem, dá pra seguir. Curiosidade sobre a amizade da Clea Duval com as gêmeas Tegan e Sarah é que ela foi uma das primeiras a receber o livro High School,
em 2019, quando ele foi lançado. E foi a primeira coisa que ela fez quando terminou de ler. Ela disse que leu em um dia inteiro o livro, foi ligar pra Tegan e falar que queria os direitos do livro pra fazer uma série de TV. E ela foi muito visionária, né? Porque até que não demorou muito, né? O High School saiu em 2022, então foi menos de 3 anos pra série ir ao ar. E realmente é incrível, né, gente? Como a gente disse, a série foi lançada nos Estados Unidos, pela Freevee, e agora a expectativa é saber quando é que ela vai estrear aqui no Brasil e se vai ter uma segunda temporada, que a gente espera muito que tenha, né, amiga? Sim, esperamos aqui ansiosamente. E até pra gente ver o desfecho de algumas coisas que deixaram a gente muito curiosa pra saber o que vai acontecer com alguns personagens. E é muito difícil não se apegar, né, a alguns personagens e querer saber mais sobre eles. É isso, gente. A gente espera muito que vocês gostem também da série, como a gente gostou. Caso ainda não tenha assistido. A gente até que não soltou muito spoiler, né, amiga? Foi, a gente tentou economizar. Estamos de volta com uma novidade nesse podcast. A gente vai pedindo desculpa logo de começo, porque a gente vai fazer a Jane aqui. O nosso quadro é... Faz a Jane. Fala mal. Não fala mal, né, amiga? A gente vai fazer comentários um pouco sinceros demais sobre algumas séries ou filmes ou produtos audiovisuais que estão bombando e que a gente acha que precisa de certas críticas. Além de fazer essas ponderações negativas, a gente vai fazer a Jenny no sentido que a gente não vai citar qual é o filme, série que estamos falando. Mas quem pegou, pegou. Quem não pegou, meu amor... Comenta lá, se você acha que sabe do que a gente tá falando, comenta lá no card do episódio pra gente saber se vocês pegaram. Hoje a gente vai falar de uma série. A série tem bombado desde o ano passado. Ela é a adaptação de um livro. E assim, eu gosto muito da ideia da série, mas eu não gostei muito de como rolou. Eu sinto que merecia alguns cuidados a mais com a forma de tratar, de lidar com alguns temas. E eu também senti que a série hypou muito por conta das atrizes que fazem os personagens principais, que elas são maravilhosas. É interessante porque a série, dá pra perceber que a série conseguiu ter algum recurso pra ser produzida, isso é muito legal. Mas acho que alguns cuidados são necessários. Uma diversidade um pouco mais realista, né? De trazer personagens que realmente estão ali tendo uma função e dialogando de verdade com aquele espaço. Não só pra cumprir tabela, sabe? Às vezes eu acho que é importante também. Eu acho que me causou certo incômodo também com relação a take morto, sabe? Isso agora vai a parte meio técnica, porque, se vocês não sabem, eu sou editora. Então, é porque alguns takes de ação, meio que a ação já tinha acabado, só que o take ainda tinha um certo rabicho. E isso não aconteceu uma nem duas vezes, sabe? Foi uma coisa que me deixou muito desconfortável vendo, porque pareceu realmente que teve pouco cuidado nisso. Pra quem tá assistindo e tá vendo duas moças bonitas se pegando, não devem ter sentido isso. Que ele tá ali, né? E você tem que lidar com a criança no set. Eu achei que até se saíram, né? Bem, considerando todas as questões. Mas é isso, eu acho que algumas coisas precisariam ser um pouco mais trabalhadas, principalmente o texto, porque o texto sendo lido num livro é uma coisa, né, o diálogo e tal. Mas o diálogo, quando vai para o audiovisual, ele precisa de um trabalho, um retrabalho, né? E aí, para ele ficar um soar mais natural e não tão marcado como ficou um pouco na série. E aí a gente ficou falando a verdade, abrindo o coração, a gente ficou com o coração apertado de fazer esses comentários. Tanto que a gente não gosta de ficar falando mal das coisas por falar mal, não é isso? Mas é porque a gente entende que, tendo tanta produção audiovisual no cenário, hoje em dia a gente já sabe que modificou muito o cenário e a gente tem muito mais produção com personagens lésbicas e sáficas. Então, vamos prezar pela qualidade. Eu acho que é interessante a gente também trazer essas coisas, porque algumas coisas podem melhorar. E aí a gente entender que determinadas narrativas e formas de se contar essas histórias é interessante a gente pensar sobre. Então, amiga, eu acho que uma das coisas que mais me incomoda nessa série também é o fato do roteiro, você não entender pra que fim existem certas falas, né? Certas movimentações no roteiro, assim, que não fazem o menor sentido. Ao mesmo tempo que você vai criando ódio da que perdeu a memória também, porque, meu Deus, como ela é escrota, né, com a outra. E sem falar uma coisa, gente, como assim? A pessoa dança e já, tipo, riquíssima as duas.
Estudava direito quando virou fotógrafa. Gente, fotógrafa não é rico, não. Oi? Nisso aí eu achei que falta um pouco de sensibilidade com a classe do audiovisual e das pessoas das artes. Porque quem escolhe, assim, não sei se todo mundo, pode ser só porque a gente é quebrada mesmo, amiga. Mas quem escolhe trabalhar com arte não vive numa mansão daquela, não, gata. É, gata, e as duas. Mano, é com todo respeito mesmo. E é isso, gente. Acho que a gente pode ser nosso último episódio. Depois disso a gente pode, sei lá. Ser cancelada pelo fã-clube. Exatamente. Então, antes disso, a gente queria fazer o nosso quadro, a Hora da Dica, o nosso quadro mais fofinho. Dica! Nossa dica de hoje, uma série que estreou dia 15 de janeiro na HBO Max, é a série The Last of Us. Ai, meu Deus! Pra quem já escutou nosso episódio sobre o jogo, né, The Last of Us 2, vocês sabem que a gente é fã dessa narrativa. E, minha gente, meu Deus, que adaptação linda de game pra série. Foi, tipo, tá sendo até o momento a melhor adaptação que eu já vi na minha vida. Não é porque eu sou fã do jogo, não. Talvez seja. O que você acha, amiga? Amiga, eu só consegui jogar muito pouco, assim, o jogo. Até tava falando pra você que eu tô torcendo, por favor. Sony, faz aí, vá. Ajuda eu a jogar no PC. Porque eu não tenho PS4. Mas o que eu achei, amiga, foi que já começou com o pé na porta, né? Eu tive essa impressão. E eu gostei muito da atriz que faz Ellie. Achei ela uma fofa. E o que eu mais gostei foi a forma que eles contaram sobre como funciona, né? Eu acho que eles não se chamam zumbi, né? Eles chamam outra coisa. Não, infectados. A forma que foram mostrados os infectados, nossa, você fica muito aflita. Porque aquele barulho dele é aterrorizante, sabe? Eu falando que, tipo, nem se compara com The Walking Dead quando você via um zumbi mordendo outra pessoa, sabe? Não é tão assustador como eles. Porque eles são muito... Meu Deus, parece que tem um cogumelo real na cabeça dos bichão. Eu achei muito interessante. E aí, pra quem não sabe, porque a gente tá falando de The Last of Us aqui, é justamente isso. A personagem Ellie, né? Ela, no jogo, não ficou claro de início, mas na série eles deixaram, pelo menos no segundo episódio, já começou a dar deixas de que a personagem da Ellie não é hétero. Então a gente vai acompanhar essa saga com a nossa guerreirinha até o final dessa temporada. São 9 episódios, então vamos acompanhar a gente. E já foi renovada pra segunda temporada, então assista com mais tranquilidade, né? High School a gente não garante ainda que vai ter a segunda, mas The Last of Us já tá garantida a segunda temporada. Vamos assistir, gente! É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Não esquece de acompanhar a gente pelo @FalaPocha. E é isso, gente. Tchau, gente! Viva 2023, vamos lá! Uhul! Tchau! Fala Pode é feito por Roteiro e apresentação Camila Pedrosa. e Jéssica Araújo. Edição E mixagem Ada Viana. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.